Pamela, tudo bem? Oi, meu querido. Como é que você tá? Muito trânsito, mas... Eu vi, né? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia, doutor? Sejam bem-vindos. Olha, esse tema aqui é muito bacana para a gente dialogar, inclusive com os nossos telespectadores, Claro. porque muitas das pessoas, às vezes, têm transtornos e não sabem. Não é isso, sabem. Pamela? Bom, primeiro eu quero contar para você, boa noite para quem está nos assistindo. Pensei nesse tema e não tinha outra pessoa que eu imaginasse que pudesse representar melhor, né, esse outro lado que a gente trabalha sempre junto. Acho que o médico, o psiquiatra com o psicólogo, acho que é um trabalho aí multidisciplinar, né, que acaba sendo bastante complementar. E a gente na vida real, né, não só aqui na televisão, que a gente está fazendo esse quadro, a gente trabalha junto em vários casos e eu achei muito bacana que o Márcio participasse para a gente elucidar as pessoas dessa importância da conscientização de uma patologia que esteja existindo e nem imagine que esteja acontecendo com ela. Agora, né, Pamela, quais são os casos assim, mais comuns que afetam a maior parte das pessoas? Bom, eu vou primeiro contar o que aparece para mim, depois o Márcio fala o que surge para ele. No consultório, eu acho que eu tenho vários casos de transtornos de ansiedade. Eu tenho muitos casos de depressão. Tá. Tenho também casos de transtornos de personalidade, né? Principalmente borderline. E em muitos deles, quando não é medicado, né? Quando o paciente não entende, tem a resistência, a gente faz toda uma conversa, tenta aí sensibilizar, conscientizar e encaminha para o Márcio. Agora, doutor Márcio, tem muita gente que às vezes vai ao consultório e não sabe exatamente quais têm sido as consequências desse não tratamento, e aí fica difícil de identificar esse transtorno ou não? Na realidade, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque na grande maioria das vezes, eles vêm por queixas de pessoas que convivem com eles, né? De terceiros. De terceiros, né? Que estão acabando tendo que ter que lidar com as consequências dos sintomas das pessoas. Mas o próprio reconhecimento do transtorno em si não existe no primeiro momento, né? Uhum. E eu diria que até mesmo os prejuízos, eles passam a ser reconhecidos muitas vezes depois que a gente trata. Tá. Né? Depois que a pessoa melhora, que ela vê, nossa, como que eu estava irritada, como que eu estava realmente sendo mais grosso com a minha esposa. A lucidez. Né? Como que eu estava percebendo as coisas de uma forma muito distorcida. Né? E isso acaba influenciando toda a dinâmica do relacionamento, né? As pessoas demoram muito para procurar uma ajuda, doutor? Elas demoram demais para chegar ao consultório? Eu acho que em muitos casos, sim. Né? A gente está até conversando disso. Às vezes precisa explodir alguma coisa. Tomar proporções imensas, né? Na minha visão, a pessoa precisa muitas vezes ter uma limitação ali, né? Que pega e não consegue trabalhar, ou não está conseguindo sair de casa, ou o relacionamento amoroso está apresentando ali muitas queixas, reclamações, a pessoa não está conseguindo fazer alguma coisa. E por perceber isso, aí ela fala, bom, então eu preciso ali procurar alguma ajuda. E eu diria até um número, né? Eu acho que existe uma média, assim, que eu vejo no meu consultório que... e geralmente essa média é muito maior para homens, né? Os homens demoram mais tempo para buscar ajuda do que as mulheres. Mas, em média, isso aí, a história geralmente já está acontecendo pelo menos há uns 6 meses. Caramba! No mínimo. Metade de um ano. É verdade. Poxa vida. Meio ano. Daí você imagina as consequências disso, Você sabe né? que é muito interessante, por acaso ele falou 6 meses, e eu me lembrei que outro dia eu estava até lendo, não vou saber agora falar, gente, desculpa o nome do livro que eu estava lendo, mas dizia o seguinte, que uma pessoa, para ela realmente tomar a decisão do término, ela tem que estar pelo menos 6 meses já negociando internamente. Consigo mesma, né? Então, por acaso, o Márcio falou dos 6 meses, eu acho que é isso. Uma coisa que o Márcio falou que é interessante para quem está assistindo, os homens, eu acho que culturalmente sempre apresentaram uma certa resistência em perceber uma questão, principalmente quando a gente fala sobre essa história do psíquico, né? Do emocional. Mas tem aumentado muito a frequência, né? Tanto no consultório da psicologia, quanto no consultório da psiquiatria, eu imagino. Tem sido mais fácil, é claro, com toda essa divulgação de informações que a gente tem hoje em dia, isso aí tem ficado menos grave. E eu vejo que famílias que já têm alguém com algum histórico
de ter necessidade de buscar um tratamento, que já tem alguma intimidade com o assunto, a pessoa busca mais naturalmente, busca sem problema. Agora, existe sim uma coisa cultural ainda, daquela coisa meio macho, né? Não posso. O que eu vou fazer? Vou admitir que eu tenho forte, depressão. Como se isso fosse né? uma fraqueza. Como se fosse fraqueza mesmo. E quando, na realidade, é um problema biológico que afeta qualquer um submetido ao estresse, né? Tá certo. A gente vai continuar daqui a pouquinho esse papo aqui. Olha, o Thiago estava me falando aqui, no ponto que tem muita gente participando. Eu quero que você participe também. Olha, o nosso WhatsApp está à sua disposição, vai aparecer aqui no vídeo. Eu quero que você envie suas questões, tá? 11 95033 6870. Eu queria fazer uma pergunta, vou começar com você, Márcio, sobre a questão das medicações. A gente sabe que hoje em dia a utilização de medicações sem a presença do médico tem se tornado cada vez maior. Como é que funciona o tratamento com pessoas que apresentam, como a Pamela falou, questões de depressão? Não se pode sair por aí tomando qualquer tipo de medicamento por indicação, não é verdade, doutor? Na realidade nem é possível, né, se você ficar dentro da lei, né, porque são remédios todos controlados e para a compra deles você precisa de receita, tudo controlado, é super complexo o processo. Mas a gente sabe, né, que existe, né, o acesso... Mercado paralelo, vamos dizer Exato, assim. Infelizmente, né, o que torna as coisas, às vezes, meio fora de controle. E também existe a questão de profissionais médicos não especialistas que usam mão de antidepressivos de forma muito desregulada e sem ter uma linha de raciocínio que vá naturalmente acabar em um benefício ao paciente, a gente pode falar assim. Em relação aos medicamentos, tem tido evolução de um tempo para cá ou não? Tem sim. Até nós estamos conversando aqui nos bastidores antes, né? Que o último lançamento faz mais ou menos 1 ano e pouco, 2 anos, né? E para onde a gente tem ido nessa direção? São remédios muito mais específicos. Tá. Vamos assim, eles são muito mais focados em determinados grupos de sintomas, com menor número de efeitos colaterais e com uma ação mais limpa, vamos dizer assim, né? Porque lá atrás, né, os primeiros antidepressivos, quando surgiram lá na década de 70, né, de forma mais popular, início de 80, a própria fluoxetina, né, que foi o primeiro tipo de inibidor seletivo de recaptação da serotonina, né, que passou a ter uma ação mais ampla na depressão, de lá para cá é um salto enorme de qualidade, de especificidade e de menor quantidade de efeitos colaterais. Né? Então a eficácia cresceu muito. Pamela, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que pode ser uma pergunta clichê, mas sabe quando o parceiro percebe uma mudança de humor muito drástica no outro parceiro e começa a ficar com medo disso? É nesse momento que tem que se procurar o consultório de vocês ou não? Você sabe que acho tão interessante quando a gente fala de depressão. Antes de falar disso, só para complementar uma coisa que o Márcio fala, que é importantíssimo, Márcio, eu acho, para quem está assistindo. Primeiro, da gente lembrar que depressão é uma doença. Né? Então, essa história da medicação, quando o Fábio fez a pergunta, me veio a ideia de outros medicamentos, que são medicamentos, como a gente vai chamar? Não estou falando mal de nada de floral, nada disso, mas... Paliativos? Mas assim, pode ser, paliativo, acho que não são... são aprovados para o uso. Naturais. Que são remédios naturais e tal, que eu acho que ajudam em muitos casos, mas não necessariamente quando a gente fala de uma doença propriamente dita, que precisa ser tratada com um médico especializado. E eu acho que isso também vem de um movimento de resistência. Muitas vezes a pessoa não aguenta reconhecer, não consegue, tem medo de assumir, porque, ai meu Deus, vou tomar um remédio. E para a gente também tirar esse estigma, né, tentar romper esse tabu de que o remédio vai acabar com a sua vida, você vai ficar babando, sabe aquela cena de... E tem muito do ouvir dizer, né? Ouvir dizer que causa isso, ouvir dizer aquilo. E quando a gente sabe que cada pessoa responde de uma forma. Isso, né? Porque o remédio, gente, é para te curar, para te habilitar, para permitir que você retome tua vida, teu equilíbrio. Então, perceber isso e se conscientizar é muito importante. Então, às vezes, você está imaginando ali um bicho de 7 cabeças e não é nada disso.
Agora, sobre a pergunta que você falou, eu acho que quando a gente vê um parceiro que tem uma alteração de humor, se a gente nota que o parceiro não está dormindo legal, né? Tá comendo demais, tá comendo de menos, a produtividade não é mais a mesma, tá mais irritadiço. Então, eu acho que é bacana contar para ele, né? Olha, eu estou percebendo isso, vai tentando conversar, vai tentando elucidar, porque às vezes a própria pessoa, ela está tão imersa na rotina, na vida, que ela não percebe. Então, para você que está em casa, dar ouvidos às pessoas aí que te amam, te querem bem, né? E também quem está do lado, ter paciência e jeito nesse falar é muito importante. Infelizmente, a gente não consegue laçar a pessoa e levar no médico, né? Acho que o movimento é tentar conversar, tentar conscientizar e espero que algumas pessoas estejam nos assistindo, percebam e deem o primeiro passo, né? Mas é uma tarefa muito difícil, muito né? difícil. Como você vai abordar e apontar... difícil. Então, eu geralmente recomendo uma técnica de espelho, que eu chamo, né? Como seria? Pô, você está lá com a sua parceira, seu parceiro, e a pessoa começa a agir de forma estranha, começa a fazer coisas que podem machucar e tal. Você para e fala, pô, você está percebendo o que você fez agora, o que aconteceu? Você falou muito alto com a nossa filha, e ela ficou chateada, ela chorou, estragou o nosso almoço, tá vendo? Fala uma vez. Mostrando, provavelmente né? vai se repetir. Ó, vamos de novo? Olha o que aconteceu aqui novamente, né? Tá virando um padrão. Você acha, se não era assim, como a gente pode fazer? Porque geralmente aquele ato de apontar e de falar na cara, dedo no nariz do outro, isso aí não funciona. A pessoa geralmente tende a ficar mais agressiva ainda, E ela né? se Pamela? fecha, né? Isso, e se a pessoa estiver de fato doente, É pior. ela se blinda, né? Então, na hora que você fala, e às vezes você está nervoso, né? Porque você está vendo que aquilo está acontecendo várias vezes, e você fala, tá vendo como você está fazendo, eu não aguento mais e tal, e briga, e bate porta, aí piora. Então, o que o Márcio está falando, muito legal, essa técnica do espelho, e também, eu acho que além disso, a gente acrescentar um movimento assim, nossa, não tô te reconhecendo, né? Tô com saudade do jeito que você era, você não me dá mais um beijo, você não me faz um carinho, a gente não consegue conversar. As pessoas estão te vendo como uma pessoa chata e eu sei a pessoa bacana que você não está no seu estado normal. E é interessante trazer também, como o Márcio falou, alguns fatos, tá, gente? Coisas que tenham acontecido. Você está vendo, olha, você está me trazendo pela terceira vez nessa semana uma briga no trabalho, um descontentamento. Você percebeu que a gente não está conseguindo mais namorar como a gente namorava antes? Você percebe como você está implicando com fulano que você sempre gostou? Então, quando você começa a contar com carinho, né? Eu acho que quando essa ajuda vem dessa forma, a pessoa tem a oportunidade de parar, de ponderar, de talvez aquilo reverberar na mente de alguma forma, né? E mais, e trazer como isso está afetando a nossa relação. A relação. Né? Olha a consequência, né? Está atrapalhando. Quantas pessoas, Márcio, né, não, de repente, deixam relacionamentos acabarem, de repente frustram os parceiros e aí terminam relações justamente por estarem num desequilíbrio, estarem doentes E não saberem. reconhecerem. Não reconhecerem. Né? Acaba relações. Olha, tem muitas participações, quero agradecer o nome e quantidade de participações. Eu quero falar um pouquinho sobre a questão de quem já identificou. Por exemplo, tem um caso aqui de uma senhora que ela já identificou, está diagnosticado aqui, um caso de esquizofrenia com o marido. Mas daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, tá bom? Olha, vamos continuar esse assunto que está super interessante. Eu vou trazer aqui uma pergunta da telespectadora nossa aqui. Deixa eu ver se ela escreveu o nome dela aqui. Irani, que está nos acompanhando. Obrigado pela pergunta. Ela diz assim, boa noite, Fábio e convidados. Olha, o meu esposo tem esquizofrenia e ele demorou muito para ser diagnosticado. Devido a eu nunca ter visto alguém com esse problema, tá aí uma prova de que as pessoas às vezes não reconhecem, né? Eu só consegui suportar tudo que eu passei devido a estar sempre pedindo forças a Deus. Aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a questão da esquizofrenia e como eu posso ajudar ao meu marido e pessoas que sofrem deste problema tanto quanto eu. É muito curioso, né, trazer a esquizofrenia, porque existem vários tipos, vários graus de esquizofrenia, né? Mas a esquizofrenia mais explícita é muito fácil de ser reconhecida, porque a pessoa entra em surto psicótico, né? Aí nem demora tudo isso. Mas existem esquizofrenias mais brandas e mais suaves, cuja principal característica é uma paranoia. Tá. Como então, seria isso?
a pessoa começa a achar que todo mundo está contra ela, é o vizinho. Eu falo que é uma persecutoriedade, né? Exato, é o vizinho que está falando alguma coisa dele, é alguém no bar que implicou com ele. Tá. Então essa pessoa acaba tendo uma carreira de desentendimentos ao longo da vida que muitas vezes não é percebido como uma doença, mas como um jeito, né? Poxa, uma pessoa mais difícil de se relacionar, com histórico de brigas, não consegue manter amizades, né? Pessoas hipercontestadoras. Exato. É muito importante o que o Márcio está falando. Aliás, eu até estendo não só para a esquizofrenia, mas para outros transtornos. Gente, vamos tomar muito cuidado com essa história do jeitão dele. Jeitão. É o jeitão dele, ele é assim briguento mesmo. Ele é assim super mal-humorado, ninguém pode contrariar, é melindrado, tem que pisar em ovos. É um campo minado se relacionar com essa pessoa. E pior, Tomar muito cuidado. E pior ainda, né, Pamela? Quando falam, mas o pai dele era assim, a mãe também. É claro, isso é genético, essas doenças vêm de família. Hereditário, olha só. Então fala como jeitão de família, às vezes é uma doença que a família não trata, e quando se trata, com frequência isso melhora muito, a pessoa fica muito mais sociável, as relações melhoram muito, né? Porque fica uma história, né, quando falou da esquizofrenia, a história da conspiração, isso é muito frequente, né, no consultório. Todos estão, em algum momento, normalmente quando essa pessoa se depara com situações em que ela tenha que fazer algum movimento além dos próprios recursos, que ela mesma se sente ameaçada e como a personalidade é muito fragmentada, ela fica projetiva e descompensa. Então é um movimento assim, fulano é contra mim, eu não consegui aquela vaga porque ciclano tinha raiva de mim, fazia macumba para mim. No ambiente de trabalho isso é fato, Direto. Muito comum mesmo. Quer dizer, incorpora-se isso ao dia a dia, a pessoa acaba não percebendo. E tem uma outra característica, o Márcio pode falar melhor que eu, no comportamento esquizofrênico, nesses casos mais comuns que a gente está abordando, que é uma visão bastante onipotente, né? Tudo para mim, bem egocêntrica, né? Então, sou eu, tem ali acho que eu falo, um desejo narcísico mal resolvido. É como se as pessoas tivessem um trabalho todos direcionado a ele. Quando você pergunta para a pessoa, mas por que todo mundo faria tudo isso contra você? Não sabe explicar. Não sabe explicar. Quer dizer, ele se põe no centro das questões sempre. Essa é uma das principais, né, questões, um momento assim primordial no consultório, quando a pessoa começa a falar, fulano fazia um trabalho para mim, mas por o outro, não né? sei o quê. Aí eu pergunto assim, nossa, mas o que você tem, né, que de repente de tão grandioso e de tão ameaçador para essa pessoa fazer isso? Aí desconversa. Por quê? Porque existe uma dificuldade muito grande em se perceber. Né, em reconhecer. Então, a postura autorreferente, ela permanece constante. Vamos a uma outra pergunta aqui. Olha, boa noite, Fábio, Pamela e Dr. Márcio. Eu sofro tanto de ansiedade que nem durmo à noite. Olha que loucura isso aqui. Tenho vários sonhos numa mesma noite. Eu estou fazendo um tratamento com uma psicóloga e tomo remédios para ansiedade. Só que os remédios me fazem eu me sentir perseguido e eu não tenho mais vontade de sair de casa. Tem outra maneira de eu tratar esta minha ansiedade? É o Ronaldo de Jaboticabal, São Paulo, que está perguntando. Olha, Ronaldo, tem alguma coisa errada com a medicação, porque, em primeiro lugar, a ansiedade ela é extremamente importante de ser tratada. Vou até mostrar, eu não vou falar, porque eu acho que é muito pesado, mas a última mensagem aqui eu vou dar para eles lerem, que é para que ele possa ajudá-lo. E vai na linha disso que eu vou falar, né? A ansiedade é muito importante de ser tratada, porque ela e a depressão, elas andam quase sempre juntas. E ter ansiedade descontrolada e nessa intensidade, ela é fator de risco para a depressão, fato, né? E um dos piores cenários que a gente pode imaginar é quando existe uma depressão combinada com uma ansiedade, que ele gera angústia e pode realmente a pessoa levar em situações muito extremas, né? Mas eu diria para ele o seguinte, busque uma outra opinião sobre esse tratamento médico, porque não está funcionando. Um tratamento médico para ansiedade não gera um sintoma como ele está descrevendo. Tem algum equívoco aí na situação, né? Exatamente. Primeiro assim, é aquilo que eu falei no começo.
a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de achar que o remédio causa o problema. Porque o remédio está para solucionar. Tá. Agora, pode acontecer desse diagnóstico não ter sido feito de uma maneira tão coesa, tão correta. E se é ansiedade, né? Isso que eu ia falar. Ao escutar... Pode não ser. Ao escutar o teu depoimento aqui, eu tô admitida falando isso, né? O Márcio tem que falar, mas para mim não me parece uma ansiedade. Parece que a ansiedade existe, porque, gente, uma coisa que tem que entender... Muitas vezes a ansiedade é uma comorbidade, que a gente fala que é algo que está acontecendo junto com outras coisas que possam existir. Mas não é o problema de base. Isso, não é o principal carro-chefe, né? Exato, não é a origem do incêndio. Exato. É mais uma fumacinha ali que está acontecendo. E isso pode estar presente em vários sintomas. Isso na mesmo. Esquizofrenia, na depressão, Transtorno no bipolar. toque, no bipolar, né? E aí, conforme for o diagnóstico mais específico, o tratamento vai ser completamente diferenciado. Né? Olha, não tem que ter sofrimento, né? Nenhum, né? Nenhum. Olha, daqui a pouquinho eu volto, tem uma outra pergunta aqui. Hoje nem vou colocar pergunta bomba, porque todas são. Todas são. Já volto já. Bom, vamos à questão então que eu deixei separada aqui. É uma questão complicada aqui da nossa telespectadora. Ih, perdi ela, deixa eu ver aqui. Eu aperto sempre o botão errado aqui, achei. Rafaela... de Santa Rita do Passa Quatro. Um beijo a vocês aí de Santa Rita do Passa Quatro. Boa noite, Fábio. Parabéns pelo ótimo programa, muito obrigado. Olha, eu tenho síndrome do pânico, ansiedade e toque há mais de 10 anos. Só comecei um tratamento há 5 meses atrás. Eu tinha medo do que os outros iam pensar de mim. Uma característica bem comum, né? Eu me arrependo de não ter procurado ajuda antes. A minha psiquiatra disse que depois eu vou ter que fazer uma terapia. É isso mesmo? Eu não penso em depois. Eu acho que você pode fazer terapia sempre. Por exemplo, né? a gente geralmente trabalha concomitantemente. A gente em faz conjunto, trabalhos em paralelo, né? Eu acho importante até aproveitar a perguntinha dela e estender aqui para quem está assistindo. Gente, uma coisa não anula a outra, tá? Então, assim, o Márcio aqui, por exemplo, como psiquiatra, ele faz o tratamento medicamentoso. Eu, como psicoterapeuta, eu faço o trabalho comportamental, eu vou entender por que será que isso prolonga na tua vida, quais são os hábitos aí que se repetem, os ciclos que você faz, o que a gente pode ressignificar do teu passado. Então, assim, um trabalho está junto com o outro, um não substitui o outro. E tem um timing, né, Pamela? Porque, por exemplo, uma pessoa que está no auge da sua síndrome de pânico, no auge dos seus sintomas de ansiedade, assim, não adere, né? Não vai produzir muito numa sessão com a Pamela. Aí o que acontece? Eu entro, começo a medicação, a gente controla a ansiedade, para aí ela também poder trabalhar melhor nas sessões, né? E vira e mexe, às vezes ela também está muito bem medicada comigo, está tudo bem, mas certos pontos psicológicos não avançam mais comigo, mando para a Pamela. Entendi. Então é dependendo do momento, isso é sempre muito dinâmico, né? Entendi. Até porque para fazer uma terapia, por exemplo, a pessoa tem que querer. Costumo dizer que às vezes alguém chega no consultório e fala assim, olha, eu tô aqui porque o Márcio me mandou, mas eu sinto que eu não preciso, não tem nada na minha vida que esteja ruim, tomei o remédio, tô dormindo bem, tô comendo bem, tô namorando bem. Então, não sei porque eu vim aqui porque me mandaram. Eu falo assim, então faz o seguinte, quando você perceber algum problema, você vem. Porque o problema, gente, só existe para quem vê, para quem sente, para quem enxerga. Enquanto não existir, não fica tentando mostrar tal, porque aí o problema está com você e não com o outro. E enquanto você não reconhecer, você não vai curar. Perfeito, é isso aí. Olha que pergunta interessante. Boa noite para todos. Eu já tive 4 vezes crise de depressão. Fiz tratamento em todas estas crises. Eu estou voltando a sentir insegurança, também medo, e a angústia novamente está tomando conta de mim. Tenho que voltar a procurar ajuda medicinal? Sem dúvida nenhuma, principalmente porque uma pessoa que já teve 4 crises, ela não falou em quanto tempo que essas 4 crises ocorreram, né? Mas uma pessoa que já teve 4 crises ao longo da vida tem alto risco para ter uma nova, né? E entra numa classe que a gente chama de depressão recorrente. Então, sem dúvida nenhuma, no mínimo, ela precisa ser avaliada para ver o que está acontecendo e, se for o caso, entrar com uma intervenção precoce aí
para que... Preventiva, vamos Exato. dizer assim. E quanto antes a gente começa, mais fácil é de lidar e menor dose a gente precisa para controlar todo o quadro, né? Uma coisa que eu percebo acontecer demais, e trabalhando em conjunto com o Márcio, isso aparece muito, a pessoa tem um problema, recorre ao médico, começa a tomar a medicação, e aí tem toda aquela fase de adaptação que é difícil, né? Sente um estranhamento e tal, aí passa um tempinho, começa a perceber as melhorias, se adapta, tá indo bem, aí quando tá equilibrada, resolve, por conta, tirar a medicação. Entendi. E eu percebo muito isso. Para o tratamento. Isso, e fala pra mim, né? Ai, não conta pro Márcio. O Márcio vai ficar bravo comigo, mas eu tirei, eu tô tirando aos poucos. Então, assim, gente, é lógico que quando você tomar a medicação, aquilo se equilibrar, você vai ter a sensação que você está ótimo. Não é que você está ótimo porque, ai, não tenho mais nada, tal. Você está com um remédio, parece que as pessoas esquecem Eu geralmente do remédio. uso uma analogia muito interessante, né? Se você vai no médico e ele fala pra você que você tem que... Quebrou o fêmur, né? Você tem que ficar engessado 3 meses para tudo colar direitinho na posição correta e não ter problemas mais no futuro. Você vai tirar o gesso antes do tempo? Tem quem tire, né? Senão vai quebrar. Não vai ficar direito, né? E aqui com a história da medicação é a mesma coisa. Isso. Se você parar antes, a chance de ter uma recaída é muito maior. Muito maior. Né? E aí eu até estendo para você que está assistindo e fala, ai, meu Deus, eu fiz isso, ai, conheço quem tenha feito. Aí já é mais até meu lado que o do Márcio, sabe? Mas eu acho que as pessoas que fazem isso são pessoas que não suportam estarem bem. Tem gente que não aguenta se ver em equilíbrio. Porque aí não tem mais a doença como aquele elemento depositário de tudo que não vai bem, de tudo que não funciona, das decisões que não existiram, da dúvida que corrói por dentro. Então aí não tem mais doença, né? Não tem nada gritando, não tem crise. Ai, meu Deus, preciso criar alguma coisa. Agora não, preciso fazer um estouro aqui para ter algum causador das minhas mazelas. Olha, tem uma questão aqui que eu vou fazer na próxima, daqui a pouquinho depois no meu recadinho, que tem muito a ver com um caso que eu assisti aqui no Conta Comigo ontem. O Dalcides perguntou a respeito de um remedinho. Eu vou falar a marca aqui, não tem, acho que problema. O Rivotril, que, aliás, eu vi muita gente usando esse tipo de medicamento, né, doutor? Aliás, é um absurdo a quantidade de pessoas. Tem gente que até brinca com isso, fala, vai tomar um Rivotril. E não é assim, quer dizer, é uma coisa absurda. Tem uma pergunta aqui sobre esse medicamento, inclusive serve para o que foi falado nessa madrugada, né, Chicão? No Conta Comigo. Daqui a pouquinho nós vamos trazer essa pergunta para vocês, tá bom? Gente, olha, tem uma pergunta aqui que eu acho que vale para todas as pessoas que também sofrem, né, desse mal que é a insônia e que a gente, muitas das vezes, não sabe que é um transtorno, né? E aqui a pergunta é do Ronaldo, ele diz assim, boa noite, eu sou aqui de Jacutinga, sofro de ansiedade, insônia e medo, e tomo demais Rivotril e outros medicamentos mais. O que eu faço? Bom, vamos lá, né? A insônia, né, ela é que nem febre, né? Ela é um sintoma que não é muito específico de uma doença em si. Várias coisas, vários problemas podem dar insônia. E eu acho que a partir do momento que a pessoa começa a ter, e isso está gerando um problema para ela, ela tem que se perguntar, em primeiro lugar, ok, qual a causa? Né? Vamos reconhecer, ainda mais se é uma insônia persistente, não é uma insônia ocasional, né? E no caso aqui, o Rivotril, né, ele é um sedativo, ele é um remédio controlado, tarja preta, que gera dependência se usado por mais de 20 dias seguidos. Olha só. Tá 20 vendo só? dias. E tem muitas pessoas que usam por anos. Pois é. Tem né? gente que vai no psiquiatra uma vez na vida e o psiquiatra dá uma medicação para aquela situação. A pessoa usa aquilo a vida toda. Pois é. Pega, às jeito vezes, que quer. uma receita, não é isso, Pamela? Total. E acaba comprando outras vezes. E não é às isso? vezes encontra um amigo que faz. Então, assim, gente, é super E perigoso. por que isso não é fazer legal? Né? Em primeiro lugar, porque o Rivotril causa dependência, ele é um sedativo, né? E ele, a longo prazo, esse uso, ele está associado também com déficit de memória. Né? Então você não acha que é muito bonitinho, tem uma coisa até cultural que eu estava conversando com ela, não, eu tomo Rivotril, virou até uma piada socialmente aceita, né? Pois Mas é um sedativo que não é tratamento para depressão,
ele é simplesmente um resolvedor, eu chamo ele de bombeiro. É pontual, né? Você chama o bombeiro para apagar o fogo na sua casa quando está pegando fogo. Você não pode chamar o bombeiro todo dia, senão tem alguma coisa errada. Claro. Certo? Então, a minha dica para ele, olha, se você toma Rivotril, né, ele falou que tem outras medicações, mas tem medo, não dorme e parecem todos os derivados de ansiedade aí, você tem que ter um tratamento correto para a raiz do problema, que é o transtorno de ansiedade, com um remédio que mexa na regulação do corpo. O Rivotril não regula nada, ele seda, ele não Faz trata. a pessoa dormir. Então não tem uso terapêutico, né? A gente não está fazendo tratamento Pontual. terapêutico. O único uso terapêutico para Rivotril é para tremor, até mesmo para convulsão se usa, mas na psiquiatria sempre uso muito pontual. Né? Pelo menos nas minhas prescrições eu não deixo isso porque atrapalha. Agora, ele pode ter, assim como os demais telespectadores que sofrem desse mal, Pamela, alguma coisa psicossomática? Quer dizer, ela começa na cabeça e ela não consegue desligar, por exemplo, e isso vai se somatizando até se transformar em algo mais patológico? Eu gosto muito do que o Márcio falou. Eu acho que quando você começa a perceber esses sintomas, por exemplo, insônia, questões de libido, falta de apetite, irritabilidade, eu acho que o primeiro lugar, olha, eu sou até suspeita porque sou psicóloga, eu acho que tem que ir ao psiquiatra. Né? Ele vai ver como que tá, se a gente está realmente falando de uma doença e tal. Depois disso, se for necessária a medicação, esse paciente ele já está num equilíbrio maior e mais preparado para uma aderência terapêutica. Porque caso contrário, esse paciente chega ali, se é que chega, né? Porque muitas vezes nem vai. Ou chega na terapia e ele está muito resistente, ele está blindado, ele se torna impermeável. A gente tenta acessar, o paciente não deixa entrar porque está muito adoecido e inflamado. Tá. Com o medicamento, se a gente fala de uma doença, uma doença psíquica, com certeza a gente consegue acessar mais e a evolução acaba sendo maior, o progresso é muito maior. Mas sabe o que eu acho que também acontece muito? É que pessoas... Insônia, como eu falei, é uma coisa muito comum, que vários transtornos psiquiátricos acabam gerando insônia. Aí a pessoa tem o Rivotril, que é acessado por qualquer tipo de especialidade médica. No momento que ele descobre aquilo e ele controla a sua insônia, ele vai levando. Ele acha que domina o remédio. E ele acha que resolveu o problema. O resto ele vai empurrando com a barriga. Tem muita gente vivendo essa qualidade de vida medíocre. Que é, não, agora estou dormindo, bota o Rivotril para disfarçar e vai tocando o resto. Márcio, isso é um perigo, né? Porque vira uma bola de neve. O Márcio está falando uma coisa, só para aproveitar para a gente não perder esse fio, eu queria até te pedir um favor para você contar um pouco para as pessoas. Eu vou puxar aqui sobre o transtorno bipolar, por exemplo, quando ele é negligenciado. Você falou um pouco sobre esses movimentos que as pessoas fazem para ir tapeando alguns sintomas. Por exemplo, no transtorno bipolar, que a gente tem os surtos maníacos, né, hipomaníacos e maníacos, a pessoa muitas vezes, ela sem perceber, ela acaba comendo demais, ela acaba comprando demais, ela acaba saindo demais, sem perceber que tudo isso é uma tentativa de amparar, é uma tentativa de acalmar algo que está gritando aqui dentro. Só que aí vai encontrando, por exemplo, Márcio, na bebida, e aí vai bebendo, ou muitas vezes na maconha, por exemplo, né? Nas drogas em geral, com uma tentativa até inconsciente, né? Para amenizar esse sintoma. E vai vivendo desse jeito medíocre, e remédios piorando. tal como o Rivotril também entram nessa. Ele vai tentando usar muletas para continuar em pé, mas não procura o médico, né? Isso que é curioso, né? Vai sofrendo, mas não procura, né? Bom, tem mais perguntas aqui. Tá bom. Já volto. Gente, olha, eu tô selecionando aqui as questões, porque realmente as questões são as mais variadas e as mais complicadas possível, né? Eu sei que é difícil a gente tratar desse assunto na TV, porque né, tem coisas que só no consultório mesmo para que as pessoas resolvam. Mas olha, você que está nos acompanhando, por favor, né, procure o seu profissional aí na sua área para que você possa tirar essas dúvidas pessoalmente. Isso. Olha esse caso que complicado. Boa noite, Fábio. Meu marido é alcoólatra. Ele tem 57 anos de idade e está também com Alzheimer. Ele teve que parar de trabalhar, de beber e sente fortes dores no peito, uma sensação incansável de que vai morrer. Tudo isso pode ser
problema psicológico? É a Fátima de Uberlândia que está pedindo ajuda. Fátima, quando a gente fala na associação, né, de Alzheimer com alcoolismo, necessariamente a gente está falando também de uma associação com transtornos de humor, que é muito comum, né, e transtornos de ansiedade, né? E o Alzheimer, com frequência, precisa de um acompanhamento em paralelo de um psiquiatra, tá? Porque é uma doença que acaba gerando muitos sintomas nessa especialidade, né? O que fazer, né? Isso pode ser estabilizado via associação de medicações para o humor dele, para a ansiedade, que podem ser usadas concomitantemente com a medicação do Alzheimer. Não tem problema, mas precisa achar com a medicação certinha, tá? Isso é muito comum. Você sabe que muitas vezes existe uma doença, a gente está falando do mal de Alzheimer, por exemplo. Ontem, por acaso, falava da esclerose múltipla. E falávamos também sobre as comorbidades que aparecem e são desenvolvidas como a depressão propriamente dita que acontece. E, às vezes, por desconhecimento, nós estávamos aqui conversando sobre isso, por uma dificuldade de reconhecer a doença, por uma desinformação, por um medo de assumir que esteja com uma doença, por não saber, meu Deus, como vai ser. A pessoa ela vai buscando outros subterfúgios para tentar sanar esse elemento, essas sensações. Então, busca no álcool, busca na droga. Então, assim, é como a gente falou, busca na droga ilícita ao invés de ir na droga lícita, que é o mais importante que deve fazer. Então, no teu caso aqui, pego carona com o Márcio dizendo que é fundamental que você busque um profissional especializado para que entenda direitinho o que esteja acontecendo com você. E sabe o que eu acho? Agora também veio uma ideia aqui que é muito importante a gente ressaltar. Eu acho que muitas pessoas não reconhecem esses problemas, né? Não por maldade, não tanto por preconceito, mas eu acho que cai muito numa explicação de compreensão excessiva, né? Por exemplo, eu tenho pacientes com câncer, né, que estão em tratamento e tudo, e deprimem, e não procuram um psiquiatra. Porque eles julgam, não, mas é um processo doloroso, Faz é parte, difícil, né? faz parte, como se está fosse triste. natural. Aí né? não procura. Tá. E deprime, de verdade, se realmente se medicasse seria melhor. Isso acontece em várias situações, que não precisa ser tão dramática quanto um câncer. Às vezes uma família com uma crise financeira, né? Tá tão difícil, meu marido está mal-humorado, não dorme, está mal, mas está difícil a situação. Não interessa, isso não é uma justificativa, né? A gente tem que pensar que, ok, o fator estressor, ele é compreensível, mas a pessoa tem uma alteração de comportamento consistente, que está durando muito tempo e está gerando prejuízo, isso não é normal, isso precisa ser investigado, se não é uma doença decorrente do problema compreensível, não é? E muitas vezes, por exemplo, se a pessoa está com câncer, a pessoa está passando qualquer outro problema, tem uma cardiopatia que seja, uma doença autoimune, a depressão, ela vai agravando o quadro. Isso. Então, se você, não é assim mesmo, porque é uma situação difícil e tal, ok, é difícil, mas ela pode ficar um pouco melhor, e às vezes muito melhor, se você tratar essas comorbidades. Ansiedade que aparece, um transtorno de ansiedade que ocorra, uma depressão. Então, não deixe de buscar ajuda, é muito importante. E outra coisa que eu aproveito falar é assim, gente, vamos tomar muito cuidado para não se vestir da doença, tá? Então, assim, eu sou depressivo. Eu sou ansioso, eu sou borderline, eu sou bipolar. Não, você não é a doença. Você é uma pessoa, você tem seu nome, você tem sua vida, você tem todo o seu legado. Então, a doença é algo que está acontecendo na sua vida, na sua história, mas não é você, tá bom? Porque se você entender que a doença seja você, aí fica muito complicado para tratar, porque aí você vai tratar a doença e parece que você vai junto, né? Que você some junto. Não, você trata a doença para conseguir se equilibrar e viver muito melhor. Olha, tem um telespectador aqui, o Dudu, de Tiradentes. Ele falou muito do que vocês falaram agora, inclusive de usando tudo que a gente está comentando aqui. Dudu, faça o seguinte, olha, procure uma ajuda médica, porque isso que você escreveu aqui para nós, eu nem vou ter como comentar isso no ar, mas eu vou mostrar para eles depois no intervalo. Procure uma ajuda psiquiátrica e psicológica, urgente. Não deixe com que essas coisas tomem conta de você, porque todos os sintomas que nós estamos falando e tudo que não pode,
usando, sabe? Quando se sente tranquilo. É, Eu estou usando isso aqui, eu durmo, aqui eu estou mais tranquilo. E aí vai piorando a situação. É melhor procurar ajuda o mais rápido possível, né? Tem uma coisa que eu queria até falar um pouquinho, o Márcio complementar. Eu falo muito sobre relacionamento, sobre questões relacionais, e a gente percebe alguns problemas como instabilidade de humor. A gente percebe pessoas que não conseguem ter uma relação construtiva, estão sempre de alguma forma sabotando, boicotando, destruindo, não se permitem que aquilo flua, não deixa desenvolver, está sempre de alguma forma, parece que tem tanto medo que aquilo realmente aconteça de um jeito gostoso, que aquilo cresça, que se comprometa, que acaba sempre fazendo de alguma forma que o negócio não transcorre como deveria. E eu gostaria que o Márcio complementasse como a gente pode estar sim falando de transtornos, né? Depressivos, transtornos de ansiedade, questões de transtornos de personalidade, que influenciam diretamente nisso. E a pessoa não tem a menor ideia que isso esteja acontecendo. Às vezes o parceiro até suspeita, ai meu Deus, acho que ele tem um problema, mas pode acontecer e acontece demais, não acontece? Uhum. Esse paralelo entre a personalidade e realmente o funcionamento biológico do humor é muito interessante, né? Tanto é que eu acho que precisa dessa conversa entre as duas especialidades para a gente tirar uma conclusão. Nós temos até alguns casos que a gente precisa bater, vem cá, o que está acontecendo aqui? Às vezes eu fico com dúvida, né? Porque às vezes eu faço o melhor possível em termos medicamentosos, eu estabilizo o humor da pessoa, eu tiro a depressão e você vê que a pessoa persiste em comportamentos que começam a fazer mal para ela e para quem convive de perto com ela, né? E eu fico na dúvida se o meu diagnóstico está certo ou não. Pamela, você pode dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo? Sabe o que eu acho legal você contar para quem está assistindo? Nós temos, acho que uns 2, 3 casos de transtorno bipolar que o Márcio entrou com medicamento, a pessoa melhorou, mas o hábito ainda continuava, né? Estava tão arraigado no funcionamento que aquilo persistia. E é muito comum, né? Porque como as coisas vão todas emboladas, na medida que você começa a resolver um quadro de humor, você tira toda aquela sintomatologia mais forte, você tira o pânico, você tira os pensamentos de morte, você tira aquela coisa mais urgente da pauta e você começa a ver como que a pessoa está funcionando na vida, né? Como que ela está se relacionando com os filhos, com os companheiros, com o trabalho. E na medida que os problemas persistem, de alguma forma, não como antes, mas ainda persistem, você fala, peraí, agora é o momento da gente entrar um pouco mais a fundo aí e é um momento que eu não posso mais mexer com as medicações. Né? Mas realmente o tratamento fica incompleto se a gente não chegar nesse ponto, né? Tá certo. Queria agradecer muito a presença de vocês dois, foi muito bom aqui o nosso papo. Pamela, seus contatos. Vou deixar. Obrigada, Márcio. Foi muito bom ter você aqui. Obrigada, Fábio. Você que está em casa. Eu vou deixar o meu site, pamelamagalhães.com.br, meu Instagram e Facebook, @psipamela, PSI Pamela, e meu canal no YouTube, Pamela Magalhães. Obrigada, até quinta que vem. E o doutor é www.progruda.com, é isso? Isso, esse é o site de um grupo de pesquisa em transtornos de humor que a gente tem lá no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, e as pessoas podem ter bastante informação lá, né? Ou no 3045 1474. 3045 1474. 11 São Paulo, né? Isso. Tá certo. Obrigado, gente. Muito bom o papo. Obrigado, Pamela. Até quinta. Obrigada, querido. Doutor, volte sempre. Muito obrigado por ter vindo. E o prazer foi todo meu.